Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série Oficina da Alma. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. O que são crenças limitantes e como fazer para acabar com essa ideia de crenças limitantes da tua vida. A Oficina da Alma começa agora. Bom, então vamos definir o que são crenças limitantes. Em primeiro lugar, vamos entender o que é crença. Crença é confiança, é fé, é certeza. Crença limitante, o que é? É o resultado de experiências na maioria das vezes negativas, e que começamos a usar como espelho para situações modelo. Ou seja, eu venho ao longo do caminho da minha vida lá vivendo experiências, e de repente, puxa, tive um problema no emprego, tive um problema conjugal, tenho dificuldades ali numa situação por conta de uma limitação cultural, por exemplo, e aí eu crio um padrão, um paradigma, que todas as vezes que eu passar por aquela situação ou situações modelo, o resultado vai ser o mesmo. Minha vida não vai mudar porque eu tenho dificuldades, minha vida não vai mudar porque eu vim de uma origem humilde, minha vida não vai mudar porque eu não tive oportunidades, meu casamento, eu nunca vou ter um casamento sólido, um casamento bem sucedido, porque minha avó não teve, meu pai não teve, minha mãe não teve, ou porque eu tenho dificuldade de relacionamento, eu sou Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, bababá. Ou então situações alheias à nossa vontade. Eu não consigo fazer nada porque as pessoas têm muita inveja de mim, sabe? O Zoião, Ovo Frito, Marcos Caruso, não, inveja. Cara, sai fora, esquece isso. Henry Ford, ele tem uma frase muito forte que diz assim: se você pensa que pode ou que não pode, ou se você pensa que consegue e não consegue, de qualquer forma você está certo. Então nós precisamos começar a quebrar esses paradigmas, quebrar esses padrões que muitas vezes são aleatórios até, e que nós definimos como regra. Eu quero usar, para poder falar um pouquinho sobre isso, a vida do profeta Daniel. Daniel foi um cara que, mesmo tendo um nascimento bom, ele nasceu numa família que pertencia ali à nobreza de Israel, ele acabou indo como escravo para a Babilônia. Mas em nenhum momento ele deixou que aquela condição de escravidão dominasse a vida dele, e que ele ficasse ali no cantinho dele, sem crescer, sem desenvolver, sem deixar que Deus cumprisse o propósito que tinha para a vida dele. Então, nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, quebrar esses paradigmas. Um paradigma que eu acho muito terrível é que as pessoas falam: minha vida não vai para frente por causa da inveja. E eu fico pensando, cara, não tem um motivo para isso. Daniel, ele passou por uma situação assim. Ele era um cara que o rei da Babilônia era encantado com a sabedoria dele, com a disciplina, com o caráter. E aí os outros conselheiros do rei começaram a sentir muita inveja e procuraram todas as maneiras de tentar desacreditar Daniel diante do rei. Não encontraram nenhuma. Então, se alguma coisa está errada na tua vida por conta de inveja, por conta de alguma acusação, é porque algum motivo você está dando. Aí você fala: não, mas Daniel, eles pegaram e usaram lá o relacionamento que ele tinha com Deus. Criaram uma lei lá que não podia adorar outro Deus além do rei, colocaram o rei como Deus, e Daniel foi para a cova dos leões. Ele foi para a cova dos leões. Ele foi preso, ele foi colocado na cova dos leões, e nada aconteceu com Daniel, porque ele tinha certeza de quem ele era diante de Deus, porque ele sabia que Deus o justificava, e ele sabia que ele tinha uma promessa. Então, isso é uma crença limitante. A inveja do outro me barra. É uma crença limitante. Uma outra crença limitante, que você não vai ouvir as pessoas falarem por aí, mas que é fato, é a falta de conhecimento que nós temos de Deus. Você tem duas opções: ou acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Eu creio que eu vou estar falando aqui mais com pessoas que acreditam em Deus. E se você acredita em Deus, você tem que saber exatamente quem é Deus na sua vida. Daniel, ele tinha essa convicção de quem era Deus na vida dele, e ele não deixava que nada o abalasse. E ele sabia que não era por méritos que ele
tinha algum valor ou que ele tinha a graça de Deus na vida dele. Porque graça é dom, é favor, é algo imerecido. Lutero, ele era um cara que ele foi para a vida monástica, ele foi para o monastério, ele foi ser padre porque ele tinha medo de Deus. Ele achava que Deus era um Deus irado, que castigava, que matava, que punha no inferno. E ele começou a estudar e trabalhar igual um louco lá no mosteiro, porque ele não queria ir para o inferno, ele não queria que Deus pesasse a mão. Até um dia que ele encontra uma Bíblia. E ele começa a ler a palavra de Deus, conhecer Deus verdadeiramente. E ele, primeira coisa que ele entendeu é que por mais que ele fizesse, ele havia nascido pecador e ele morreria pecador. E só tinha um jeito dele ter uma vida plena, uma vida eterna: ele entrar em aliança com o Deus da graça, ele se entregar para a graça salvadora de Deus. Então, nós precisamos quebrar essa condição. Mas eu sou tão bom, eu sou tão justo e Deus não vê meu lado. Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse: miserável homem que sou. Então nós precisamos aprender a nos conceituar em relação a Deus, quem nós somos e quem é Deus, e nos entregarmos para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. E aí nós vamos viver uma vida muito mais tranquila, muito mais feliz, porque nós vamos estar debaixo da graça de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo também, ele falou certa vez para os coríntios: olha, não há limites em nós, mas vós estáis limitados pelos vossos próprios sentimentos. São os nossos sentimentos que nos limitam. Quando nós nos achamos inferiores a outras pessoas, nós nos entregamos muitas vezes a palavras de gaudilhos, sejam esses gaudilhos políticos, não é, corruptos, que nos influenciam através do poder da palavra e de benefícios podres perto do que eles fazem conosco, como nos deixamos influenciar por palavras de pregadores que inflamam, que incham o nosso ego, mas que não nos mostram a verdade. Perceba que, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, Judas, quando foi possuído ali pelo diabo, ele não manifestou, ele não estribuchou, ele não pulou, ele não cirou contra Jesus, mas ele se levantou e foi tranquilamente vender Jesus. A serpente, quando ela foi seduzir Eva ali ao pecado, ela não foi com aparência de diabo, ela não foi com aparência de mal, ela não foi com acusação, mas ela seduziu. Não deixe que o teu coração te dirija. E a gente fala assim: eu sou dirigido pelo meu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E é o coração que nos limita, é o coração que cria na nossa vida crenças limitantes. Quando nós tentamos crer em coisas que Deus não nos prometeu. Se você crê em Deus, as promessas de Deus estão na Bíblia, na palavra de Deus, e você só vai entender essas promessas e poder viver essas promessas quando você abrir a sua mente, começar a ler, começar a estudar, orar, buscar a direção, a sabedoria de Deus para entender a palavra dele. Talvez você tenha pensado que eu vim aqui falar sobre neurolinguística, PNL. Não, eu quero falar do Senhor Deus, Cristo. Ele pode quebrar todas as crenças limitantes da tua vida, através de um compromisso, de uma aliança que você cria com Ele, através da oração, através da busca da palavra, sabe? Independente se você é crente protestante, evangélico, beriano, católico, reformista, ortodoxo, o nome que você queira dar. Hoje a pessoa dá um monte de nome. Se você é cristão, se você crê em Deus, só tem um caminho para você quebrar as limitações: buscar a Deus através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta das crenças limitantes, de toda a limitação que você possa ter. Então, busque a Deus, busque a Cristo através da palavra de Deus, através da oração, em nome de Jesus. Fica na paz. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, me ajude a levar a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.